Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Cadudo. Hoje, Dia dos Pais, Tio Cadudo vai contar uma história muito legal. A história é desse livro aqui, ó. Meu Pai, o Grande Pirata. Já vamos então começar a história? Quando eu era criança, meu pai vivia longe. Ele só voltava uma vez por ano, e só por 2 semanas. Meu pai tinha cheiro de mar. O meu pai era um pirata. Um grande pirata. Quando ele chegava, ele me botava no colo, me abria um mapa que cheirava a mar e me mostrava todos os lugares pelo qual ele havia passado. Me mostrava em qual desses lugares que ele havia decidido salvar a vida das pessoas e qual ele tinha pego muito tesouro para ele. Mas ele nunca trazia tesouro para casa. Pai, por que você nunca traz tesouro para casa? Porque o tesouro está no lugar seguro que só eu e o tatuado sabemos. Só por isso. Meu pai tinha uma tripulação e eu sabia o nome de todos. Tinha o tatuado, que era o pirata que era cheio de tatuagem. Mas ele não falava nada. Quem falava por ele era o centavo, o papagaio. E tinha o tabaco, que sabia cozinhar e contava uma história de terror fantástica. O barbudo, que diziam que era barbudo desde criancinha. E o diminuto, que era do tamanho de um menino, mas não tinha medo de nada. E ainda tinha o Fígaro, que era chamado assim porque era um grande barbeiro e chorava igual criança. Tinha o Turco, que era forte igual um touro. Tinha o Vendaval, porque soltava muitos gases. E o Salsicha, que cheirava a mofo. Meu pai sempre trazia presentes para mim. No meu aniversário de 7 anos, ele trouxe uma bandeira de pirata que o Turco costurou especialmente para mim. Todo ano, quando ele voltava, eu pedia para ele contar as histórias dos seus amigos piratas. E eu adormecia, ouvindo a sua respiração e as suas histórias. O navio do meu pai se chamava Esperança. E sempre que eu perguntava sobre por que Esperança, ele dizia: Esperança de voltar para casa, meu filho. Quando eu fiz 9 anos, papai não voltou para casa. Numa certa manhã, mamãe recebeu uma carta e falou que teríamos que viajar. Eu perguntei para onde nós iríamos. Ela disse que nós íamos ver o papai. Eu imaginei que a nossa viagem seria de navio, mas não, foi de trem. A mamãe ficou calada a viagem quase inteira e eu ficava na janela, tentando ver o mar. Então perguntei para minha mãe quando eu ia ver o meu pai. Ela falou que eu ia ver só no dia seguinte. Então eu adormeci, na esperança de acordar de frente para o mar. Mesmo que a mamãe não me dissesse, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com o papai. Mas o quê? Isso eu não ia poder saber. Será que o navio do papai afundou? Eu sei que naquela noite eu sonhei. Quando eu abri os olhos, ainda estava de noite, mas descemos do trem. Ali não havia mar. Ali havia um lugar chamado Bélgica. Às vezes, no sonho, a gente vê o futuro antes que ele aconteça, ou vê o futuro de alguém que a gente ama. Então, mamãe e eu chegamos no hospital e ela logo me empurrou para o quarto. Eu fechei os olhos e entrei. Ele estava todo enfaixado. Eu sabia que era ele porque eu reconhecia a respiração. Mamãe saiu do quarto e eu ficou conversando com o médico, alguma coisa que eu não conseguia entender. Papai não abriu os olhos. Então, quando a gente saiu, voltamos para o quarto, eles estavam me levando para um lugar que eu não sabia onde era. Então eu perguntei para minha mãe: meu filho, você já vai saber. Uma senhora levou a gente num quarto onde só haviam 2 camas. Então minha mãe me falou: este é o lugar onde seu pai trabalha. Não é bem aqui, mas é aqui perto. É uma mina. Muitos homens trabalham lá. Eles
Descem metros e metros pela terra, escavam e extraem o carvão. Há 3 dias ela desabou. O seu pai se salvou. Outros homens não. Me lembro bem daquele dia, porque encontrei o meu pai vivo e esperava morto. Na manhã seguinte, meu pai já estava acordado. Então eu cheguei perto dele, mas eu não o reconhecia. Ele parecia um desconhecido. O fato é que meu pai contou muitas mentiras. Não havia um navio Esperança, não havia tesouros, não havia luta com tubarões. Meu pai, o pirata, havia morrido de verdade. Eu tinha encontrado um outro pai. Um pai corajoso que se enfiava debaixo da terra, no escuro, sem ar. Mas um pai que contava mentira. Eu não sabia se eu gostava dele. Lá fora, os companheiros do meu pai nos esperavam. Quando nós estávamos indo embora, eu percebi, debaixo da camisa de um deles, uma tatuagem verde. Voltamos para casa. Um mês depois, papai voltou. Daquele verão em diante, ele nunca mais nos deixou. Eu ainda o amava. Mas durante anos eu nunca entendi a razão do porquê das mentiras. Da mina, nunca mais falamos. Até que um dia chegou uma carta. À tarde, meu pai desceu ao porão. Na hora do jantar, fui chamá-lo. E quando eu abri a porta, ele estava mexendo na velha mala que ele usava na mina. Eu vi o capacete, o lampião, mas tinha um objeto que eu não conseguia identificar. Pai, o que é isso? É um sextante, meu filho. Serve para nos orientar no mar pelas estrelas. Quando eu era jovem, eu queria muito ser marinheiro, mas não havia mar, não havia barco, não havia navio aonde eu nasci. Então, quando me disseram que havia um emprego, mas que era longe, eu aceitei porque eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. Só que onde eu fui trabalhar, também não tinha mares, também não tinha navios. Quem me deu este objeto foi um grego, que também deixou o seu país para trabalhar comigo na mina. Só naquela noite eu consegui entender. Talvez o meu pai tivesse o sonho de ser marinheiro a vida inteira. Então todas as histórias que ele me contava eram um desejo que ele tinha de ser. A carta dizia que a mina em que ele trabalhara ia fechar. Ele havia recebido de um antigo companheiro. Outros mineiros continuaram trabalhando nela. E agora não existe mais carvão, então iriam fechá-la. E os antigos mineiros, os amigos de meu pai, queriam ver a mina pela última vez. Nunca mais tínhamos voltado à Bélgica. A viagem para mim dessa vez parecia muito mais curta do que a anterior. E era para mim uma viagem de felicidade. Afinal, meu pai ia rever os seus amigos de muitos anos. Dessa vez, ninguém foi nos buscar na estação. Nós fomos dormir num hotel que uma velha senhora fez uma sopa de cebola para a gente no jantar. Na manhã seguinte, todos esperavam no portão. Eu não reconhecia ninguém, mas com certeza deviam ser os mesmos que cumprimentavam a minha mãe há muitos anos atrás. Uma senhora nos levou ao alojamento. Parecia muito mais escuro do que a última vez. Quando eu entrei no quarto do papai e fui levantando os olhos, então eu vi uma coisa que eu não tinha visto antes. Estava escrito: Esperança. A despedida continuou em silêncio, quase que fosse como uma ida ao cemitério. Em frente à mina, todos começaram a chorar. Eu não sabia se estavam chorando por causa da mina que haviam fechado, pelos amigos que eles haviam deixado lá, ou pela juventude que eles haviam perdido naquela mina. Quando de repente eu percebi, numa camisa semiaberta, uma tatuagem no peito de um deles.
Então eu olhei um a um e me admirei por não ter conhecido. Estavam ali o tabaco, o barbudo, o diminuto, o tatuado, o fígaro, o turco, o salsicha e o vendaval. Só faltava o centavo. Estavam todos ali, uma tripulação inteira de piratas mal encarados, chorando feito crianças em frente ao navio. Um navio que eles haviam enfrentado tempestades sem fim. Hoje ia se fechar. E eles estavam todos ali, reunidos, chorando. Eles tinham ido dar um adeus para sempre. Mas eles não podiam odiar aquele lugar. Porque aquele lugar era onde eles alimentavam a esperança de voltar para o lugar de onde eles saíram, sem esperança nenhuma. Na noite da carta, no porão, eu havia encontrado uma coisa que antes de viajar eu guardei na mala. Então eu subi na torre e antes de mostrar o que carregava, eu olhei lá para baixo e enxerguei os olhos do meu pai e o vi como eu não o via há muitos anos. O meu pai, o grande pirata. Então eu amarrei na torre a bandeira que eu havia ganho no meu aniversário de 7 anos. A bandeira do pirata. E assim foi nossa história de hoje. Foi deste livro aqui, ó. Meu Pai, o Grande Pirata, de David Cali, com ilustrações de Maurício Quarello, da editora Pequeno Zahar. Se você gostou desse vídeo, encaminhe então para todos os seus amigos. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e apertar no sininho. Um beijo muito grande do tio Cadudo e até a próxima história. Tchau!